Hoje mais cedo eu fiz uma apuração. Na verdade, essa apuração ela já estava consolidada, eu publiquei ela hoje, colocando aqui para vocês. Conversei com aliados e investigadores sobre a trama golpista, tenho falado bastante nas últimas semanas, para saber os próximos passos, o que acontece depois da condenação e toda essa expectativa em relação ao trânsito em julgado desse caso todo da trama golpista, né? Por quê? Há umas 2 semanas, eu fui procurada por alguns aliados do ex-presidente Bolsonaro com a informação de que eles estavam preocupados, que eles estavam na expectativa de saber o que poderia acontecer com o ex-presidente Bolsonaro. Então, o trânsito em julgado, ele pode ser preso na Papuda, ele pode ser preso na Superintendência da Polícia Federal. Até no dia da condenação, do resultado, estava em Brasília. Trouxe essa apuração também no meu blog ali em setembro, porque investigadores tinham me dito que já tinha até uma cela especial, era uma sala adaptada na Superintendência da Polícia Federal. Mas por quê? Porque eles deixaram ali algumas opções, porque quem define de fato para onde vai o ex-presidente Bolsonaro é o Supremo, é o ministro Moraes, que é o relator ali do caso, né? Mas só para mostrar que tinham já esses cenários colocados. Qual que é a grande expectativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Que ele tenha o mesmo tratamento dado ao caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Só que tem um detalhe importante aí no meio desse caminho, que é o seguinte: o Collor hoje, de fato, está em prisão domiciliar. Mas quando o Collor, quando foi transitado, os recursos foram rejeitados e o caso estava transitado em julgado, o caso do Collor, ele chegou a ser preso em Maceió, até foi recuperar a data, porque, nas palavras de investigadores com quem eu conversava, se o Supremo seguir o padrão do caso Collor, o ex-presidente Bolsonaro vai fazer uma escala, assim, na prisão, e depois a defesa entra com os recursos, e depois desses recursos rejeitados, que é a expectativa também da defesa, mas de integrantes da polícia e do Supremo com quem eu converso sempre sobre esse assunto, aí sim ele poderia ir para a prisão domiciliar. Então, só para mostrar que, na visão de aliados e de investigadores, olha como essas análises elas convergem. O ex-presidente Bolsonaro pode passar alguns dias, um tempo, na prisão e depois segue para a prisão domiciliar quando a defesa entrar com esse pedido, alegando questões de saúde, porque foi esse o mesmo argumento, a mesma justificativa da defesa do Collor. Collor entrou com esse pedido, foi concedido e hoje ele cumpre prisão domiciliar. No caso de Bolsonaro, é essa expectativa da defesa, mas eles não estavam achando que poderia ter essa escala na prisão. Segundo investigadores, isso sim pode acontecer, porque isso foi exatamente o que aconteceu no caso do Collor. Foi ali, até pedir para a produção pegar exatamente a data, se eu não me engano, 23 de abril, foi quando o Collor é preso em Maceió, e no começo de maio, dia 2 de maio, uma coisa assim, ele vai para a prisão domiciliar. Então, para mostrar que é exatamente esse tempo que a defesa de Bolsonaro e os aliados dele estão contando que aconteça com ele. Então, Thomas, jogando para você, são essas apurações que eu fiz, elas vêm, esses desdobramentos são a grande expectativa do caso, mas lembrando também que tem, como eu coloquei no blog no mês passado, a expectativa de que a defesa entre com pedido de revisão criminal. E aí isso seria analisado pelo plenário. Tem algumas fontes da defesa, advogados, outros integrantes do Supremo que me dizem que isso pode ser até analisado na segunda turma. Uma outra lá do Supremo diz que não, que isso cabe ao plenário, mas o debate está posto para mostrar como não vai ser simples, não, essa discussão até o fim do ano. Exatamente, Sadi. No fundo, o tempo tá passando, né? Como a direita falava antes, tic-tac, tic-tac, né? Ou seja, você está cada vez mais próximo do início da pena do ex-presidente. Até agora, eu acho que a gente tem que lembrar, assim, o ex-presidente ele tentou 4 linhas de ação durante a sua defesa. Eu vou pegar a jurídica por último. A linha de ação pelos Estados Unidos, e que deu certo durante um tempo, a pressão americana, imaginar, né, as sanções, etc., que hoje claramente virou a página. A segunda, via o Congresso, e aí a gente viu no início de agosto toda aquela balbúrdia dos deputados impedindo o trabalho em função para tentar votar na anistia, e hoje não existe nem voto suficiente para votar a dosimetria. Movimentação na rua e o número de pessoas que foram às ruas em defesa da anistia ao ex-presidente Bolsonaro foi baixo, 50 mil pessoas, não muda o rumo da história. E, finalmente, a questão jurídica em que a defesa perdeu tudo. Tudo que a defesa do ex-presidente Bolsonaro tentou fazer durante o processo supremo, ela não conseguiu. E eu acho que vai ficar claramente, já está claro pelos votos
tanto do ministro Alexandre como do ministro Flávio Dino, que vai ser um 4-0, ou seja, vai ser uma confirmação. Então, eu realmente acho que, por mais que a defesa, eu acho que até por obrigação legal com o seu cliente, vai tentar todas as novas tentativas, é só uma questão de, no máximo, adiar uma semana a mais, uma semana a menos, o que vai ser claro. O ex-presidente começa a cumprir pena ainda esse ano. E claro que tem essa questão de se você jogar para o plenário, você pode ter um pedido de vista, quer dizer, trabalha até com essa ideia, né, Andréia? Não, eu quero te ouvir, Ana, só para não deixar o nosso assinante sem a informação, foi exatamente isso, ó. O Collor foi preso no dia 25 de abril e a prisão domiciliar foi concedida pelo Supremo no dia 1º de maio, Ana. Eu tenho um bastidor interessante disso, porque o ministro Alexandre de Moraes foi procurado e ouviu até uma junta de especialistas do Hospital Sírio-Libanês sobre o caso Collor de Mello. Mais de 300 documentos foram apresentados. Então, isso é importante para a gente olhar que essa análise é feita de forma minuciosa. E Alexandre de Moraes não tem aberto a possibilidade de analisar isso antes, quer dizer, vai esperar. Em relação ao Bolsonaro, sim. Em relação ao Bolsonaro. Então, ele vai esperar que isso transite em julgado, que é o correr do processo, para aí analisar possíveis medidas. Mas eu queria trazer, André, uma apuração, porque a gente está falando bastante sobre o caso de Bolsonaro. Quando vai ser preso, como vai ser preso, porque ninguém mais pensa na hipótese, quem conhece profundamente o caso, isso não tem torcida, é uma questão jurídica, pensa na hipótese de ele ter a prisão e mesmo a condenação revertida, né, algum tipo de prisão. E isso também se estende aos outros condenados, os demais que estão neste núcleo crucial. E aí a apuração que eu quero trazer é que há um desconforto muito grande na cúpula das Forças Armadas sobre a possibilidade, especialmente dos generais condenados, e a gente tem 3 generais, ficarem em dependências militares por um longo prazo. Vamos lembrar, Braga Neto está desde dezembro do ano passado numa sala, numa dependência militar aqui no Rio de Janeiro. E eu ouvi fontes militares em Brasília que dizem que isso tem sido muito ruim, tem causado muito mal-estar, com base na questão da hierarquia. Quer dizer, você ter alguém com uma hierarquia superior, e Braga Neto é um general 4 estrelas, sendo servido, enfim, alguém tem que levar alimentação, enfim, lidar, é muito complicado para alguém que está abaixo da hierarquia, neste caso de Braga Neto, lidar com esse general preso. E isso já preocupa a cúpula das Forças Armadas em relação aos demais. Então, você vai ter Braga Neto, com uma condenação daí transitada em julgado, Augusto Heleno e o próprio general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa também, foi um comandante. Então, há essa preocupação. O desejo seria que eles também fossem para a Papuda, o que é menos provável, porque a própria regra das Forças Armadas permite que eles fiquem em instalações militares. Então, como lidar com este caso já preocupa. E aí eu ouvi também de uma fonte o exemplo, por exemplo, da cariação de Mauro Cid e Braga Neto, em que Mauro Cid não olhava nos olhos de Braga Neto e o advogado dizia, você tem que olhar nos olhos dele e responder. Ele dizia, mas como? Ele foi o meu superior, é meu superior hierarquicamente, e isso existe uma questão de vida e morte dentro das Forças Armadas no respeito à hierarquia. E, então, faz parte dessa preocupação. Você, Joel. Perfeito. Acho a altura que a gente está agora é um fato líquido e certo, né? Bolsonaro condenado, em breve seu processo transitará em julgado. O Brasil vai ver mais uma vez aquele momento muito delicado, que é o da prisão, agora em presídio mesmo, de um ex-presidente da República. Acredito eu que vai ser mais simples do que foi o transporte do presidente Lula até a sua prisão, porque o Bolsonaro já está em prisão domiciliar. Isso cria uma situação mais difícil para criar uma multidão ao redor dele, mas, enfim, é sempre um momento delicado quando um político com tanta expressão e com tanta popularidade vai ser transferido para o presídio, mas vai acontecer todos os caminhos possíveis. O Bolsonaro tentou até caminhos extrajurídicos e caminhos que afrontam as instituições brasileiras.
e fracassaram de forma absoluta, né? Se tiveram algum efeito, foi o efeito contrário. Politicamente, hoje, a defesa de bandeiras que poderiam, não digo nem livrar o Bolsonaro, porque isso o Supremo jamais deixaria, mas mesmo de reduzir a pena do Bolsonaro, hoje em dia estão mais enfraquecidos, dado a estratégia de luta, de apoio dos Estados Unidos, de uso da bandeira americana. Toda essa estratégia levou ao enfraquecimento da defesa dele. E é um momento também de definição para a própria direita brasileira, né? E para o futuro aí da política brasileira, da corrida presidencial do ano que vem. Agora é uma realidade com a qual mesmo quem até esse momento se negava a olhar para ela, agora tem que reconhecer, olha, o Bolsonaro será preso, a direita brasileira vai ter que escolher um candidato no ano que vem, talvez sejam vários candidatos, inclusive, mas o próprio Bolsonaro vai se ver na necessidade de indicar o seu sucessor, e isso se tornará inescapável, incontornável, e depende muito da estratégia dele. Será que ele vai querer segurar, como fez o Lula quando estava preso lá atrás, ou será que muito em breve nós já tenhamos um nome? O Brasil está virando a página, sabe? Está virando a página do Bolsonaro, e isso vai acontecer. Isso é muito interessante, esse ponto de vista que você traz, Joel, porque também eu sempre disse isso aqui, que a direita que está de olho na eleição do ano que vem, nunca iria admitir isso publicamente, mas se pudesse, queria que a justiça, que Bolsonaro fosse um problema e a solução viesse da justiça, porque não tem como falar isso para o ex-presidente. Quer os votos, sabe que ele é o maior líder da direita, é um cabo eleitoral, mas sabe também que atrapalha. Tanto atrapalha que é só a gente olhar o que aconteceu no meio do ano, Eduardo Bolsonaro, a agenda do tarifário, tudo que a gente já falou aqui bastante. Então, o fim do ano vai chegando e a direita vai se reorganizando. Não tem ainda um candidato, como eu sempre digo aqui, não sabemos. O Tarcísio, governador de São Paulo, é o melhor posicionado nas pesquisas e é o nome dos sonhos dessa turma do Centrão, principalmente. Mas ele, como sempre disse, ele é leal ao ex-presidente, quer ter a bênção do ex-presidente, o aval do ex-presidente para ser candidato, e no meio do caminho tem o Eduardo Bolsonaro achando que vai ser o sucessor desse espólio do ex-presidente. Então, eles precisam organizar isso, se de fato o Tarcísio for ser candidato. Como eu sempre disse aqui, eles também não vão admitir, mas também não querem um Bolsonaro na vice. Aí eu estou falando de qualquer um dos filhos de Michele Bolsonaro, estou falando desses outros cenários. Eles pensam ou no Zema, Ratinho, Tereza Cristina, cada um tem a sua preferência, mas pegando o gancho do que disse o Joel aqui, Bolsonaro, para a turma da direita, se puder, vai ficar em 2025. Em 2026 eles querem virar essa página, já montar esse xadrez aí de candidatos, xadrez eleitoral, que estão de olho também nas bancadas, estão de olho também em turbinar as suas bancadas para o Congresso Nacional, independentemente de quem ganhar, eles querem ter essa força no Legislativo. Daniel. É verdade, Sadi. E o que me chama a atenção é que o Bolsonaro parece ser menor do que a direita também. Então, ele não tem ali a capacidade de controle, talvez, que ele gostaria de ter. E nessas últimas semanas, me chama a atenção como os Bolsonaro têm saído do radar. Quer dizer, as opiniões do Eduardo publicadas em redes sociais não têm tido já muita repercussão. A própria operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, os Bolsonaro não tiveram ali, digamos assim, uma opinião que chamasse a atenção, que efetivamente mostrasse que eles ainda têm ali uma representatividade política. Ou seja, há um esvaziamento do bolsonarismo, ou pelo menos do bolsonarismo com o Bolsonaro. Talvez o bolsonarismo como movimento permaneça por mais tempo. Você tem algumas brigas que dão sinais de que o bolsonarismo, ou pelo menos que a família Bolsonaro já não é mais tão forte como já foi. É o caso de Santa Catarina. Existe uma briga no atual momento pela indicação de quem vai ser o candidato ou a candidata ao Senado em Santa Catarina, o Carlos, que sinaliza que tem intenção de se candidatar ao Senado por Santa Catarina, e o bolsonarismo de Santa Catarina resiste, pelo menos uma parte importante, o que mostra que já não tem a mesma força que teve no passado. São movimentações que chamam a atenção e que vão ao encontro do que a Sadi dizia, quer dizer, esse movimento de tentar virar a página, talvez uma percepção de que o bolsonarismo ele ajuda realmente a você ter um start ali com votos importantes, mas ele é um limitador na hora de você vencer,
por conta do alto grau de rejeição que a família Bolsonaro apresenta. É uma mudança importante nesse cenário e me parece que 2026, pelo menos o que a gente consegue projetar, é uma direita que deve seguir sem os Bolsonaro, pelo menos numa condição de liderança como foi até agora. É a direita que pode se falar, desculpa, a direita que vai poder se falar a direita por si só, né? Seja a extrema-direita, que é esse grupo que a gente chama de bolsonarismo, né? Mas que vai poder caminhar sem nomes do Bolsonaro como guias. Vamos ver o próprio capital eleitoral do Jair, que esse segue tendo um capital eleitoral que ele vai ser obrigado a transmitir para alguém. Essa é uma pergunta, posso, muito brevemente, eu sempre parto da seguinte premissa, mas que agora eu estou começando a, quem sabe, ver alguma ponta de dúvida que talvez ela não se comprove, que é o seguinte: o candidato da direita que irá contra o Lula no segundo turno será aquele, seja quem for, será aquele que tiver a bênção do Bolsonaro. Até agora, para mim, isso parecia assim, uma premissa quase inquestionável, assim, uma verdade evidente. Não sei se agora começa a vislumbrar algum outro tipo de possibilidade. Eu queria só sublinhar, Sadi, antes de devolver aí para você, que basta ver as discussões que a gente vem tendo ao longo das semanas. Começava com anistia, agora o que se discute é quantos dias o Bolsonaro, ex-presidente, passará numa prisão antes de ser reconduzido à prisão domiciliar. Isso foi desinflando esse debate, bem mostra dessa desimportância crescente, ou menos relativa, que a família passou a ter mesmo no cenário da direita brasileira, né? Porque não é mais um assunto, não é mais um assunto. A conversa, aliás, do Lula e do Trump também ajudou a esvaziar, porque o Bolsonaro desaparece da conversa com o governo americano. Agora, motivo médico para ele ir para domiciliar, acho que não dá para negar. Sim, Não, claro, tem motivos médicos reais. Claro, nenhuma dúvida.